Livro Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi contemporâneo. Capítulo 3. O santo com dois corpos. Pai, se eu prometer regressar à nossa casa sem ser coagido, poderei fazer uma excursão a Benares? Meu pai raramente punha obstáculos à minha acentuada predileção por viagens. Permitiu-me, ainda menino, visitar muitas cidades e lugares de peregrinação. Em geral, 1 ou 2 amigos me acompanhavam. Viajávamos confortavelmente com passes de primeira classe fornecidos por papai. Sua posição de alto funcionário na estrada de ferro favorecia inteiramente os nômades da família. Papai prometeu estudar minha proposta. No dia seguinte, chamou-me e ofereceu-me uma passagem de ida e volta de Bariele a Benares, certo número de rúpias e notas e 2 cartas. Tenho um negócio a propor a um amigo em Benares, Kedar Nath Badu. Infelizmente, perdi seu endereço, mas acredito que você poderá lhe entregar esta carta por intermédio de nosso amigo comum, o Swami Pranabananda. Este Swami é, como eu, discípulo de Larismarasaya e alcançou elevada estrutura espiritual. A você, a companhia dele será benéfica. Esta segunda carta lhe servirá de apresentação. Piscando um olho, papai acrescentou: fugir de casa, de agora em diante, não. Parti com o entusiasmo de meus 12 anos, embora a idade nunca tivesse diminuído meu prazer de avistar novas paisagens e rostos desconhecidos. Ao chegar em Benares, dirigi-me imediatamente à residência de Swami. A porta de entrada estava aberta. Subi a um quarto longo com um corredor no primeiro andar. O homem atlético, usando uma tanga, estava sentado em posição de lótus numa das plataformas pouco acima do chão. O cabelo tinha sido raspado e a face sem rugas barbeada. Um sorriso de beatitude flutuava em seus lábios. Para banir meu pensamento de estar sendo um intruso, ele me cumprimentou como um velho amigo. Baba Ananda, bem-aventurança para você, querido. Suas boas-vindas foram expressadas de todo o coração com voz infantil. Ajoelhei-me e toquei-lhe os pés. O senhor é Swami Pranabananda? Ele moveu a cabeça afirmativamente. Você é o filho de Bhagavati? Suas palavras foram ditas antes que eu tivesse tempo de retirar do bolso a carta de meu pai. Espantado, estendi-lhe a carta de apresentação, agora supérflua. Fui abri-la e ele acrescentou: naturalmente, localizarei Kedar Nath Badu para você. O santo, de novo, me surpreendeu por sua clarividência. Teve apenas um olhar para o envelope e fez algumas referências afetuosas a meu pai. Sabe que estou desfrutando 2 pensões. Uma por recomendação de seu pai, para quem trabalhei anteriormente na estrada de ferro. Outra por recomendação de meu Pai Celestial, para quem terminei conscientemente meus deveres terrenos nesta vida.
Achei muito obscura esta última frase. Que espécie de pensão recebe do Pai Celestial? Ele atira dinheiro ao seu colo? Oxuasme riu-se. Refiro-me a uma pensão de paz insondável, recompensa por muitos anos de profunda meditação. Agora nunca imploro dinheiro. A satisfação de minhas escassas necessidades materiais está sobejamente garantida. No futuro você entenderá o significado de uma segunda pensão. Terminando de chofre a conversa, o santo imobilizou-se gravemente. Um ar de esfinge o envolveu. A princípio, seus olhos brilharam como se observassem algo interessante. Depois se tornaram baços. Seu mutismo deixou-me confuso. Ele ainda não me dissera como eu poderia encontrar o amigo de meu pai. Um tanto inquieto, circunvaguei o olhar pelo quarto vazio. Com exceção de nós dois, era um deserto. Meus olhos errantes pousaram em suas sandálias de madeira sob o estrado. Senhorzinho, não se preocupe. Observação número 24. Alguns santos hindus usavam a expressão Shoto Mahasaya ao se dirigirem a mim. Traduz-se por senhorzinho. Little Sir. Continuação da narrativa. O homem a quem veio procurar estará aqui dentro de meia hora. O yogi estava lendo meu pensamento. Uma empresa não muito difícil naquele momento. Novamente, ele se interiorizou num silêncio impenetrável. Meu relógio indicava que 30 minutos tinham decorrido quando o Oxuasme se levantou. Penso que Kedar Nath Badu está chegando à porta da rua, disse ele. Ouvi alguém subindo as escadas. O assombro e a incompreensão mesclavam-se de repente em mim. Meus pensamentos eram velozes, mas confusos. Como é possível que o amigo de meu pai tenha sido intimado a comparecer aqui, sem que a um mensageiro o fosse chamar? O Oxuasme não falou com ninguém desde a minha chegada. Sem cerimônia, abandonei o quarto e desci as escadas. A meio caminho encontrei um homem magro, de pele clara e de média estatura. Parecia estar com pressa. O senhor é Kedar Nath Badu? A excitação dava colorido à minha voz. Sim. E você não é o filho de Bhagavati que está esperando por mim? Ele sorriu amigavelmente. Senhor, como lhe ocorreu vir aqui? Eu sentia a frustração e ressentimento por não poder explicar sua presença. Hoje, tudo é misterioso. Há menos de uma hora atrás, eu saía de meu banho no Ganges, quando o Shwas Pranabananda se aproximou. Não tenho a menor ideia de como soube que eu me encontrava ali, àquela hora. Disse-me ele, o filho de Bhagavati está à sua espera em meu apartamento. Pode vir comigo? Concordei de bom grado. Caminhamos lado a lado, mas logo o Oxuasme, usando sandálias de madeira, tomou estranhamente a dianteira, apesar de eu ter nos pés sapatos reforçados para andar pelas ruas. Quanto tempo levará para atingir minha casa? Pranabananda parou de súbito para fazer-me esta pergunta.
cerca de meia hora. Ele me olhou enigmaticamente. Devo deixá-lo para trás. Nos encontraremos em minha casa, onde o filho de Bhagavati e eu estaremos à sua espera. Antes que eu pudesse replicar, adiantou-se velozmente e desapareceu entre a multidão. Vim para cá tão depressa quanto me foi possível. Esta explicação apenas aumentou meu assombro. Perguntei-lhe há quanto tempo conhecia o Chauasmi. Tivemos alguns encontros no ano passado, mas não recentemente. Foi com prazer que o revi no Ghat, de banho esta manhã. Observação número 25. Ghat, escadaria, para que os banhistas possam descer a um rio ou lago desembarcadouro. De Ghats, reservados à cremação, os participantes do funeral têm acesso à água para purificarem e atirarem as cinzas na correnteza. Fim da observação número 25, continuação da narrativa. Não posso crer em meus ouvidos. Será que estou ficando louco? O Senhor encontrou Pranabananda numa visão ou realmente o viu? Tocou-lhe a mão e escutou o ruído de seus passos? Não sei onde está querendo chegar. Ele ficou rubro de indignação. Não lhe estou mentindo. Não pode compreender que só por um intermédio de Chauasmi podia saber que você me esperava neste lugar. É que posso lhe assegurar que este homem, Chauasmi Pranabananda, não se afastou de minha vista um só instante desde que entrei aqui há 1 hora atrás. E sem mais reflexão, contei-lhe toda a história, repetindo a conversação que tivera com Chauasmi. Seus olhos abriram-se desmensuradamente. Estamos vivendo nesta era materialista ou estamos sonhando? Nunca esperei testemunhar tal milagre em minha vida. Julguei que este Chauasmi era um homem comum e agora descubro que pode materializar um corpo extra e operar com ele. Entrando juntos no quarto do santo, Kedar Nath Badu apontou com o dedo para os sapatos sob o estrado. Olhe, são as mesmas sandálias que ele usava no Ghat, segredou-me. E vestia apenas uma tanga, exatamente como agora. Quando o visitante se inclinou diante dele, o santo voltou-se para mim com um sorriso divertido. Por que ficou espantado com tudo isso? A sutil unidade do mundo dos fenômenos não se acha oculta aos verdadeiros yogis? Eu vejo e converso com os meus discípulos instantaneamente na distante Calcutá. Eles também podem transcender à vontade qualquer obstáculo de matéria densa. Foi provavelmente para avivar o ardor espiritual em meu jovem peito que o Chauasmi condescendeu em falar-me de seus poderes de rádio e televisão astrais. Observação número 26. A ciência física está por seus próprios métodos confirmando a validade de leis descobertas pelos yogis através da ciência mental. Por exemplo, na Real Universidade de Roma, em 26 de novembro de 1934, obtiveram-se provas de que um homem possui poderes de televisão. O Dr. Giuseppe Caligaris
professor de neuropsicologia, comprimiu certas partes do corpo de um indivíduo e este fez minuciosas descrição de pessoas e objetos situados atrás de uma parede. Disse o Dr. Caligares a outros professores que, ao serem estimuladas certas áreas da pele, o indivíduo recebe impressões suprassensoriais e torna-se capaz de ver objetos que de outra maneira não poderia perceber. Para fazer o indivíduo discernir objetos situados atrás de uma parede, o Dr. Caligares comprimiu um lugar no lado direito do tórax durante 15 minutos. Afirmou o Dr. Caligares que, estimulados certos pontos do corpo, os indivíduos podem ver objetos de qualquer distância, mesmo no caso de nunca antes terem vistos. Fim da observação número 26. Continuação da narrativa. Mas, em vez de entusiasmado, senti apenas terror, talvez porque eu estivesse destinado a empreender minha divina busca sob a direção de determinado guru. Shawasmi Yuktehar, a quem ainda não encontrara, não me senti disposto a aceitar Pranabananda como seu instrutor. Olhei-o com desconfiança, conjecturando se era ele ou seu segundo corpo o que eu tinha à minha frente. O mestre procurou dissipar minha inquietude, lançando-me um olhar de alento espiritual e dizendo algumas palavras inspiradoras sobre o seu guru. Larish Marasaya foi o maior yogi que conheci. Ele era a própria divindade revestida de carne. Se um discípulo, eu refleti, pode materializar uma forma carnal extra à vontade, que milagres não estarão ao alcance de seu mestre? Vou lhe dar uma ideia do quanto é inestimável a ajuda de um guru. Eu costumava meditar com outros discípulos durante 8 horas, todas as noites. Tínhamos de trabalhar no escritório da entrada de ferro durante o dia. As práticas noturnas tornavam difícil o cumprimento dos meus deveres diurnos de empregado, e por isso desejava dedicar meu tempo integral a Deus. Durante 8 anos, perseverei, meditando metade da noite. Obtive maravilhosos resultados, tremendas percepções espirituais me iluminaram a mente. Mas sempre um véu delgado persistia entre mim e o infinito. Mesmo desenvolvendo esforços sobre-humanos, a união irrevogável me era negada. Certa noite fiz uma visita a Larish Marasaya e supliquei a sua divina intercessão. Continuei a importuná-lo durante o resto da noite. Angélico Guru, minha angústia espiritual é tanta que não posso mais suportar a vida sem ver o Bem Supremo amado face a face. O que posso fazer? Você deve meditar mais profundamente. Estou apelando a ti, ó Deus, meu mestre. Contemplo-te materializado perante mim num corpo físico. Abençoa-me para que te possa perceber afinal sob teu aspecto infinito. Larish Marasaya estendeu a mão num gesto benigno. Agora você pode ir e meditar. Intercedi por você junto a Brahma. Observação número 27. Brahma, Deus em seu aspecto de Criador, da raiz sânscrita Bri, expandir. Quando o poema Brahma, de Emerson,
foi publicado no Atlantic Monthly de 1857, a maioria dos leitores escandalizou-se. Emerson riu ironicamente. Digam Jeová em lugar de Brahma e não sentirão perplexidade alguma. Fim da observação 27. Continuação da narrativa. Em estado de elevação incomensurável, regressei à minha casa. Ao meditar naquela mesma noite, alcancei o ardene ideal de minha vida. Agora desfruto insensamente da pensão espiritual. Nunca, desde aquele dia, o Criador beatifico permaneceu oculto aos meus olhos por trás do véu da ilusão. A face de Paranabrananda estava irradiante de luz divina. A paz de um outro mundo penetrou em meu coração. Todo o medo voara para longe. O santo fez ainda outra confidência. Alguns meses depois, voltei a visitar Lakshmarasaya e tentei lhe agradecer por me haver concedido a dádiva infinita. Mas na ocasião mencionei outro problema. O Guru Divino: não posso mais trabalhar no escritório. Por favor, liberte-me. Brahma tem-me constantemente inebriado. Peço a aposentadoria, a estrada de ferro. Que razão invocarei quando poucos anos de serviço? Diga o que sente. No dia seguinte fiz o requerimento. O médico procurou conhecer que fundamento havia para a solicitação prematura. Durante meu trabalho, experimento uma sensação avassalante que sobe pela minha espinha dorsal, penetra no meu corpo inteiro e me incapacita para o cumprimento dos meus deveres. Observação número 28. Em meditação profunda, a primeira experiência do espírito é percebida no altar da espinha e depois no cérebro. Beatitude torrencial avassala o yogi, mas ele aprende a controlar essas manifestações exteriores. Observação número 29 na sequência. Na época do nosso encontro, Pranabananda era de fato um mestre completamente iluminado, mas nos últimos anos de sua vida profissional havia ocorrido muito antes, quando ainda não se estabelecera irrevogavelmente em Nirvikalpa Samadhi, ver capítulos 26 e 43, neste perfeito e imutável estado de consciência, um yogi não encontra dificuldade de desempenhar seus deveres mundanos. Depois de sua aposentadoria, Pranabananda escreveu Pranab-gita, profundo comentário de Bhagavad Gita, publicado em Hindi e Bengali. O poder de aparecer em mais de um corpo é um siddhi, poder yogi, mencionados nos Yoga Sutras de Patanjali. Veremos no capítulo 24. É o fenômeno de bilocação, registrado na vida de muitos santos através dos séculos. A. P. Schindberg, em A História de Teresa Neumann, Bruce Public Company, descreve diversas ocasiões em que a grande santa católica contemporânea apareceu a pessoas distantes que necessitavam de sua ajuda e com elas conversou. Fim da observação 29. Continuação da narrativa.
Sem mais perguntas, o médico recomendou-me calorosamente pana e a aposentadoria. Recebia sem demora, sem que a vontade divina de Larish Mahasaya operou através do médico e dos chefes da Estrada de Ferro, seu pai inclusive. Eles obedeceram automaticamente à direção espiritual do grande guru e me deixaram livre para uma vida de ininterrupta comunhão com o bem-amado. Depois desta extraordinária revelação, Swami Pranabananda mergulhou em um dos seus longos silêncios. Despedi-me, tocando-lhe os pés com reverência, e ele me deu a sua bênção. Sua vida pertence à senda de renúncia e de yoga. Ainda o verei outra vez, junto a seu pai, futuramente. Os anos trouxeram a confirmação destas duas predições. Observação número 30. Veremos estas afirmações no capítulo 27. Fim da observação número 30. Continuação da narrativa. Kedar Nath Badu caminhava ao meu lado na escuridão crescente. Entreguei-lhe a carta de meu pai e meu companheiro a leu sob um lampião da rua. Seu pai me sugere que aceite um emprego no escritório da Estrada de Ferro em Calcutá. Que agradável olhar para o futuro aguardando pelo menos uma das aposentadorias de que goza Swami Pranabananda. Mas é impossível. Não posso deixar Benares. Infelizmente, ainda não tenho 2 corpos. Fim do capítulo 3.